Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa aula. E eu já vou começar essa aula de hoje com uma pergunta. Qual é o momento ideal para você transformar sua vida profissional e passar a viver somente de consultoria para empresas de saúde? E quando eu digo somente, é porque é uma atividade tão promissora que você pode ter sua vida toda organizada, ser bem remunerada e ter muito bom e ter grande tempo, ter tempo na sua vida para isso. Ter muito bom tempo para outras coisas, né? Digamos assim. Antes mesmo de eu entrar nesse assunto, eu quero dar um pequeno aviso para vocês que estão aqui me acompanhando. Nossas aulas, elas estão sim retornando, depois aí de um longo período, um período meio sabático, né? Pandemia, muito trabalho que eu tive durante a pandemia, inclusive muito trabalho de consultoria. E, inclusive, depois eu até mudar de país. Hoje eu já não moro mais no Brasil. Então, eu trabalhei pra caramba nesses últimos 3 anos, tanto online quanto offline, né? Estando nas empresas, fazendo consultoria em várias partes do Brasil. E foram consultorias para pequenas, para as médias e até grandes empresas, regulamentando essas empresas em vários órgãos, né? Órgãos estaduais, municipais, órgãos de saúde, vigilância sanitária, Anvisa. Eu cheguei, gente, a recusar muitos contratos, por eu não ter mesmo horário na minha agenda, mesmo tendo equipe para isso, eu não tinha tempo. E é por isso que eu trabalhei muito e eu não tive presente aqui nem nos meus perfis, no meu canal. E agora eu estou de volta. Eu estou de volta com os nossos vídeos, eu estou de volta com nossas aulas. Eu me organizei para isso, porque me encanta estar nesse espaço, né, das atividades online, de estar aqui conversando com vocês, fazendo aulas. Opa. E eu ainda fiquei muito tempo, eu fiquei um tempo, umas semanas aqui, talvez buscando esse momento certo. Vou tomar um pouquinho de água aqui para ajudar essa. Né, hoje eu gravei algumas aulas, alguns vídeos, e minha garganta já está até um pouco fanha mesmo. E uma coisa que é bem interessante aqui nos Estados Unidos, diferente do Brasil, a gente fica dentro do escritório, dentro de casa, com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Não dá para ficar sem ar aqui, não. A temperatura, o clima é outra coisa. Então, eu ainda fiquei, depois que eu decidi voltar, né, para esse trabalho aqui online, de gravar as aulas para vocês, eu ainda fiquei um tempo, umas semanas, buscando aí o momento certo. E o tema de hoje é exatamente sobre isso, né? Para recomeçar com esse trabalho, eu fiquei buscando qual é o momento ideal, qual é o tempo ideal para eu estar aqui com vocês, para ajudar vocês a descobrir esse mundo da consultoria, que para mim foi um mundo muito promissor, né? Uma atividade promissora, essa transformação da minha vida. E para você também, eu vou te provar aqui nesse vídeo, vou te mostrar vou te trazer algumas informações para que você possa despertar para essa questão. E nessa história de que momento ideal, eu nunca começava. Então eu resolvi começar hoje mesmo, para não deixar vocês mais nenhum momento sem conteúdo. Então, vamos lá. Toda semana aqui agora a gente vai trazer esse conteúdo de qualidade para você que deseja se transformar, né, se tornar um especialista em consultoria para regulamentar empresas de saúde na vigilância sanitária, ou para você que está começando, ou ainda você que já está aí fazendo esses negócios, né, já está fazendo uma consultoria aqui, outra ali, mas você quer escalar seus resultados, quer dar um pouco mais de atenção para isso, né? Para essa área que ela é muito boa, porque ela não exige tanto tempo de trabalho para ter uma excelente remuneração. Para você que deseja isso, aqui é o lugar certo, sim. É o lugar onde você pode aprender comigo, né? Encurtar a sua jornada, porque eu tenho uma jornada longa e eu posso fazer esse trabalho, né? Encurtando para você seu tempo, diminuindo seus erros, como eu cometi, né? Já tenho uma longa jornada, mais de 17 anos nessa área. E eu, para você que não me conhece, eu chamo de Gislane Jardim. Eu sou farmacêutica, eu sou especialista em consultoria há muito tempo. Consultoria para regulamentar várias empresas de saúde, na vigilância sanitária, também na Anvisa, consultoria para regulamentar produtos.
E o que que eu faço hoje? Hoje eu ajudo profissionais a fazer o mesmo que eu fiz. Eu ajudo profissionais a fazer pelo menos 10K, 10 mil por mês, trabalhando apenas 20 horas por semana, ou até menos, regularizando empresas de saúde na vigilância sanitária. E o nosso tema do nosso vídeo de hoje é exatamente esse. Qual é o momento ideal para você começar a viver de consultoria? Consultorias para essas empresas de saúde. Será que esse momento ideal existe? Então eu convido você a refletir comigo nessa aula de hoje, uma aula um pouco mais contraída até nessa reflexão, até para você de fato pensar sobre algumas procrastinações, mas essa aula pode sim transformar a sua maneira de pensar. Ela pode transformar até a sua maneira de agir, principalmente se você já está há muito tempo querendo mudar a sua vida profissional e sente que você não sai do lugar. Então, é para romper um pouco essa barreira, para te ajudar a romper isso. E essa aula, então, eu quero abrir seus pensamentos, tá? Eu trouxe alguns passos para você resolver isso, para você dar de vez um fim nesse problema que está aí te parando, tá? Mas antes de eu começar, eu quero pedir para você curtir já essa live. Eu já até curti esse vídeo, né? Porque, poxa vida, é um assunto e tanto. Vamos começar com tudo isso, vamos começar com tudo mesmo. Me dá aí um ânimo também para que eu possa continuar trazendo esses conteúdos para você gratuito. Pois é, brincadeiras à parte, mas curte aí, porque o YouTube entende que se esse conteúdo é relevante, porque as pessoas estão curtindo, ele entrega mais para você, ele sinaliza você quando eu gravar outro vídeo também. E compartilhe com seus amigos, aqueles amigos que você também quer que esse assunto chegue até eles, né? Para que a gente possa montar aí uma comunidade de especialistas na área de saúde que podem, inclusive, fazer diferença para essas empresas. Porque, olha, gente, elas precisam. E muitas vezes elas não encontram esses profissionais. Então, a gente pode se fortalecer e apoiar. Deixe também aqui seu comentário. Né? Se você tiver uma dúvida, poste lá, que eu posso gravar um outro vídeo respondendo a sua vida, respondendo a sua dúvida. E fala o que você está achando dos conteúdos, deixe sugestão de temas, né, para que você possa entender mais esse mundo. Interaja aqui comigo, porque eu posso entregar mais para você também à medida que você me solicita o que você quer saber. Né? E mesmo porque a gente está com bastante coisa já preparada no forno, a gente já saiu da procrastinação, vocês vão ter aulas um pouquinho curtas, aulas um pouquinho mais curtas, para que você, aquele momento que você não tem muito tempo, aquela coisa rápida que pode mudar a sua chave, virar a sua chave aí rapidamente. Então, essas aulas, elas podem ser curtas, podem ser aulas mais longas, com conteúdo mais denso, quando você tiver mais seu tempo, ali está no ônibus, ou está no seu momento de almoço, você pode assistir essa aula também. Muitas pessoas me pediram também para eu ensinar alguns passos. Eu vou fazer isso também, ensinar algumas informações técnicas para você. Então, eu vou ensinar você, através da minha experiência prática, como que você pode fazer uma receita de bolo, aquele passo a passo, para você sair do medo, inclusive, de ser um consultor, sair desse zero e chegar lá onde eu cheguei, chegar a fazer, né, sua vida, uma vida profissional somente de consultoria. Enfim, eu vou pensar tudo isso a partir das sugestões de vocês, o que eu posso colocar aqui, né, de trecho de consultorias, né, minhas consultorias hoje são muito online, vou ver o que eu gravo para colocar para vocês, para ver mesmo a realidade desse mundo, né? E aí a gente vai construindo junto. Comenta aqui o que você tem gostado, o que você não gostou muito, o que você tem dúvida. Vamos realmente destravar essa sua vontade de ser um consultor e partir para a prática mesmo, como eu fiz lá no início da minha carreira. E olha, eu fiz isso sozinha, eu não tive ninguém para pegar na minha mão, e minha vontade é de ajudar você, de pegar na sua mão para facilitar. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Qual é o momento certo? O momento certo de você começar a vender sua consultoria para empresas de saúde, para regulamentar essas empresas na vigilância sanitária. Porque essa pode ser uma dúvida sua. Quando que eu começo? O que eu tenho que saber? Né? Mesmo você que está começando do zero, ou você que já é consultor e resolveu colocar como meta, próximo ano aí que se inicia, que você vai vender mais consultorias, ou que você quer trabalhar somente com isso e escalar de vez seu negócio, como eu fiz para mim na minha vida.
Existe o momento certo e existe a oportunidade certa, a oportunidade ideal. E é isso que nesse vídeo eu quero diferenciar para você. Como assim, Gislane? Você deve estar se perguntando. Tem diferença? Qual é a diferença entre o momento certo e a oportunidade certa, digamos assim, a oportunidade ideal? Existe o momento ideal ou existe a oportunidade ideal? Existe sim uma diferença entre essas duas coisas. E elas são totalmente, assim, o impacto que ela tem na sua ação, na sua carreira, é completamente diferente. O impacto do momento certo e o impacto da oportunidade certa. Muitas vezes, o que acontece? A gente fica esperando o momento ideal, o momento certo, como se fosse um momento mágico, como se fosse acontecer um sinal que vem do céu, de Deus, aquele sinal que a gente fica esperando para nos iluminar, para dar coragem. Será que eu estou agindo de maneira certa? Largar minha atividade hoje CLTista, meu trabalho, como se a nossa mente, dentro dela, surgisse aquela estrelinha que vai dizer para nós, agora é a hora, não existe risco. Pois é, gente, vamos ser sinceros, né? Isso alguma vez já aconteceu na sua vida, de fato? Quando você decidiu fazer um curso, quando você tinha alguma dúvida entre casar ou não casar, quando você começou numa empresa, vocês acham que existe mesmo este momento ideal em que nós somos iluminados e pronto, agora você vai ter aquela certeza, agora vai. É este momento, não tem risco, estou no caminho certo, eu estou com total garantia. Esse é o momento certo para eu mudar a minha vida, mudar a minha profissão. Esse é o momento certo em que minha coragem é 100%, não existe medo, porque não existe risco. Agora eu vou fazer o que eu preciso. Agora eu tenho o sinal de que tudo vai dar certo. E vai ser exatamente como eu quero, os passos, aquela linha linear, aquela coisa retinha para o meu sucesso. Eu estou planejando, eu estou aqui fazendo tudo certinho. Como eu planejei, vai sair tudo igual. Não, isso não existe, nós sabemos disso. Mas mesmo sabendo disso, a gente ainda acredita muitas vezes. A gente quer acreditar e fica parado. E aí é onde está o nosso erro, porque esperar por isso atrapalha muito você. E você já vai entender por que isso te atrapalha. Mas antes, né, de você compreender isso, e até para você compreender isso, eu quero te falar de oportunidade. A oportunidade certa. Sim, a gente sabe que a oportunidade existe. A oportunidade ideal, a oportunidade bacana. A gente sabe que essa oportunidade existe e talvez a gente já viveu isso na nossa vida algumas vezes. E também existem muitas pessoas que chamam isso de sorte. Mas isso não tem nada a ver com sorte. Isso tem a ver, sim, com preparação. Algumas pessoas, inclusive, dizem que oportunidade é um cavalo selado que passa uma vez só na nossa vida e nós temos que aproveitar, saber enxergar e saber agarrar essa oportunidade. Na verdade, eu não acredito muito nessa teoria de que a oportunidade só aparece na sua vida uma única vez. Até porque na minha vida profissional, até hoje, várias oportunidades se abriram para mim. Várias mesmo, dentro do ramo de consultoria, e eu tenho N histórias, em qualquer momento eu vou gravar um vídeo para vocês sobre isso. E em algumas delas, nem pareceu que era, de fato, uma grande oportunidade. Agora, o que fez a diferença? Foi eu estar preparada. Até para aquelas que não pareciam que era uma grande oportunidade e que a minha preparação me fez perceber e fez uma grande diferença em poucos dias na minha vida, a remuneração que se abriu para mim a partir disso, porque muitas vezes vinha com aquela capa de que não era um bom trabalho ou não era uma boa remuneração. Mas o que fez a grande diferença, a questão era eu estar pronta para essas oportunidades. Quando essa sorte, vamos dizer assim, este cavalo selado que muitas pessoas falam, ou seja, qual o nome que você queira chamar, o que você já escutou, quando essa oportunidade se apresenta diante de você, você está pronto para ela é que vai fazer a diferença. Não é a questão do momento ideal. Esse é o X, esse é o ponto, porque o momento ideal
Claro que ele não existe, gente. Que momento ideal é esse? Você se lembra de algum momento ideal da sua vida? Ou se você de fato olhar para isso, que você pode até pensar que é um momento ideal, era uma questão de oportunidade para a qual você estava pronto. A oportunidade ideal, sim, essa existe. Mas muitas vezes, por você não estar pronto para ela, você nem mesmo enxerga essa oportunidade. Você não percebe que aquilo é uma oportunidade. Ela aparece, você olha, e uma das coisas que você pode falar é isso aqui não é para mim. Ou outra coisa que você pode dizer, não, isso aqui não é uma oportunidade. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. De qualquer maneira, você está fechando a porta, você não está enxergando a oportunidade. E por que eu estou te dizendo isso? Eu estou aqui para te dizer isso porque a questão é que, às vezes, realmente a gente não está pronto para essa oportunidade. E aí é onde a gente não enxerga. E eu sei disso, sabe por quê? Porque eu já passei por isso, sim, algumas vezes. Como eu disse, algumas oportunidades estiveram para mim. E eu só me dei conta delas lá na frente, quando eu já tinha perdido a oportunidade. E eu quero te contar apenas uma dessas vezes. Uma certa vez, lá bem no início da minha carreira, que eu ainda estava começando consultoria, eu trabalhava num hospital e eu trabalhava como seletista mesmo. Eu fazia parte da equipe de certificação desse hospital no Ministério da Saúde. Eu não sei se você conhece a certificação que é própria para clínicas e hospitais. Essa certificação chama-se ONA, Organização Nacional de Acreditação. E eu também fazia parte de uma certificação internacional nesse mesmo hospital, só que ela já era baseada em normas do Canadá. Era uma certificação internacional baseada em normas canadenses. Eu estava muito comprometida com aquelas duas certificações. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu me envolvo com essas coisas novas, eu queria aprender, então eu procurava também envolver todos os funcionários, porque a gente tinha que trabalhar em equipe, em times, né? A certificação brasileira chamava equipes, a certificação internacional chamava de times. E também eu envolvi as lideranças. E o que aconteceu? A diretoria, me observando, percebeu minha atitude muito comprometida, muito envolvida, e me convidou para dirigir um time de médicos, que era um time com muito mais complexidade, com muito mais dificuldade, e era um desafio maior. E aí, me observando, para mim, na verdade, assim, tudo estava acontecendo muito rápido. Né? Em menos de 4 meses de trabalho, o proprietário daquele hospital já me faz um convite para eu passar um tempo no Canadá, fazendo algumas especializações. E adivinha o que eu respondi no momento que eu recebi o convite? Eu não aceitei. Exatamente. Eu não achei que era para mim. Eu não me achei ali pronta para aquilo, porque eu não achei que era o momento ideal. E eu fiquei em casa esperando até um sinal. Meu Deus, faço isso, eu não faço aquilo. Eu não achei que era a oportunidade que eu precisava, porque para mim o momento não era propício. Eu estava envolvida com outros trabalhos, eu estava fazendo outras coisas, e eu falei, não, não é esse momento. Então é por isso que eu resolvi gravar essa aula para você. E ela pode também fazer total diferença na sua vida profissional. Para explicar para você qual é essa diferença entre o momento ideal e a oportunidade ideal, é que eu estou falando com você e estou te contando essas histórias. Essa ideia de momento ideal, o que acontece? Ela é paralisante. Foi exatamente o que ela fez comigo. Ela nem me permitiu abrir para pensar, transpor a minha mente para o futuro e me enxergar fazendo aquilo. E enxergar quais resultados eu poderia ter a partir de aceitar aquela oportunidade. Eu simplesmente me paralisei na ideia de momento ideal. O momento ideal, na verdade, ele é um artifício da nossa mente por medo, para nos manter no mesmo lugar, medo da mudança. A verdade é que todos nós somos procrastinadores por causa desse medo. Uns de nós somos mais, outros menos, mas o medo está ali. E o que significa é que a gente sempre fica esperando um momento ideal
para exatamente não tomar uma ação, porque a mudança nos causa esse pânico do novo, do que vai se abrir, dos riscos. Então, não há garantia. Quando você pensa em momento ideal, não existe garantia. Mas quando você olha para a oportunidade e enxerga o que pode se abrir, essa é a diferença. Vamos simplificar isso aqui para você. Imagina que você tem um projeto, vamos colocar isso aqui mais próximo do seu dia a dia. E você precisa entregar esse projeto na sexta-feira. Sua mente está tão acostumada com essa história de momento ideal, olha o que ela faz. Hoje é segunda-feira e você pensa, não, sexta-feira. Sexta-feira eu tenho que entregar esse projeto. Beleza. Aí, o que você pensa? Eu ainda tenho tempo e aí eu vou resolver outras coisas. Tem outras coisas na minha vida, o seu automático pensa no dia a dia. E aí você chega na terça, a sexta-feira ainda está longe, hoje é terça. Acho que dá tempo de eu começar amanhã a fazer isso. Vou aproveitar hoje, porque ontem eu trabalhei demais, eu posso sair com os meus amigos que me convidaram, eu já estou recusando há muito tempo. E aí chega na quarta, mais alguma coisa acontece e você se envolve ali com o seu dia a dia. Principalmente quando você já tem um trabalho, quando você já tem uma vida acomodada, uma mudança de profissão torna isso na sua mente ainda mais desafiador. Porque a sua mente já acostumou a postergar tudo que você tem para a frente, se você tem tempo, inclusive. Então você pensa que grandes projetos e grandes mudanças não são para agora. Tem que ainda vir mais tempo. É esse o problema do momento ideal. Talvez hoje você já tenha um trabalho, você já tem um salário, que não é bom não, mas você já tem alguma coisa. E aí você ainda fica postergando, porque na sua cabeça ainda há um risco de perder o que você já tem. Então passa-se uns dias, passa-se meses e você continua no mesmo lugar. No caso do seu projeto, você vai começar a tomar uma ação desse projeto, talvez na própria sexta-feira de manhã. Isso se você tem e entregar esse projeto à tarde. E aí o que acontece é que na sua vida você está constantemente jogando para frente o que você tem que fazer hoje. E com essa atitude, o que você está é treinando em você sempre jogar as coisas para frente. Você sempre está treinando você mesmo a esperar o momento ideal. Você tem que parar com isso. É muito importante você olhar para isso com muita seriedade. Então você tem que parar com essa atitude, você olhando para essa atitude que você faz de postergar, de ficar aguardando o momento ideal, é o primeiro passo para você ter consciência que você tende a fazer isso. Porque a gente tem que ficar projetando. Por que a gente tem que ficar projetando o momento ideal para frente? Ao invés de você fazer o momento ideal agora. E olha, eu estou falando tudo isso para você porque isso são coisas que eu também venho refletindo nesses dias todos, porque isso tudo também é para mim. Depois eu vou até assistir esse vídeo novamente para gravar na minha mente. Esse tipo de treino é um treino que a gente sempre tem que fazer, porque o automático da nossa mente tende a nos voltar para aquele momento confortável. Porque isso é que vai fazer a diferença para você e para mim sermos bem-sucedidos, ficarmos atentos a essas situações e esse mecanismo de procrastinação. A gente, de verdade, tem que parar com essa coisa de deixar tudo para amanhã, de esperar o momento certo, o momento ideal amanhã. O momento ideal não é amanhã. O momento ideal é hoje. É a gente que faz. O momento de transformar a sua vida é o momento que você escolhe que você quer fazer isso. Antes de eu me mudar para os Estados Unidos, eu fiquei quase 3 anos esperando o momento ideal. Eu estava esperando, de fato, alguma coisa acontecer como um sinal para eu, de fato, fazer aquilo que eu precisava para vir para cá. Eu já tinha organizado todas as questões de finanças, eu já tinha visto o local para morar, eu tinha uma grande oportunidade. Até que eu percebi que isso, na verdade,
era o que estava me atrasando. Então, eu simplesmente criei coragem e entrei em ação. E eu fiz o que eu precisava fazer. Eu já tinha a oportunidade ideal. Eu tinha, inclusive, um apartamento de graça para morar durante um ano inteiro. E você sabe o que aconteceu por eu esperar? Por eu esperar o momento ideal? O que aconteceu foi que eu perdi esse apartamento de graça por um ano. E só me restaram os 3 meses finais de morar nesse apartamento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando eu olhei para aquilo, eu pensei, bom, vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, eu me comprometi. Eu não mais perdi aquela oportunidade ideal, porque até esse período de 3 meses eu poderia perder. E olha, aluguel aqui nos Estados Unidos não é nada barato. Ainda se pensar na diferença de dólar, que é mais que 5 vezes o valor do real. Então, eu disse para mim mesmo, pare de jogar as coisas para frente, isso é que joga contra você. Pare de esperar esse momento ideal, ele não vai chegar, nunca vai chegar. O momento ideal não existe. Então, eu fiz tudo o que precisava fazer. Não admiti mais esse tipo de pensamento. Só olhei para a grande oportunidade que estava se abrindo na minha frente. E olha, não foi fácil no início. Não foi nem um pouco. Por a gente esperar esse momento ideal, a gente até acredita que também tomando decisão, tudo vai ser fácil. Todos os dias que eu cheguei aqui, quando eu vi os meus desafios iniciais, eu queria voltar para trás. Eu queria desistir. E eu pensava, não, agora que eu comecei, eu não mais vou parar. Eu ficava projetando só minha mente para o futuro. Como vai ser daqui um ano, depois que eu transpor as dificuldades? Como vai ser daqui 2 anos? Quanta coisa vai se abrir para mim nesse novo mundo? Daqui 2 anos, minha vida será completamente outra, totalmente nova. Minha vida profissional, minha vida pessoal, minha vida de relacionamento. E hoje, com pouco tempo que eu já estou aqui, eu já vi grandes transformações. Eu rompi essa barreira inicial. Então, o que eu posso dizer para você, e isso eu fiz também no início com as minhas consultorias. No início não foi fácil. Eu tinha que fazer escolhas. E cada escolha que eu fazia, às vezes eu tropeçava numa situação difícil e eu falava: tudo acontece para melhor. Continue criando sua nova realidade. E eu criei um novo mundo para mim. Um mundo onde eu tenho muito mais poder de decisão do meu tempo, das minhas atividades, horário que eu marco o meu trabalho, eu tenho muito mais liberdade. Imagine você na sua vida, tendo liberdade de tempo, tendo liberdade geográfica, tendo liberdade de decidir se você vai trabalhar de manhã ou à tarde, podendo escolher fazer outras coisas na sua vida que você vem há muito tempo pedindo tempo, querendo tempo e não tem para isso. De lazer, de estar com a sua família. Então, o que eu posso te dizer? Tire a ideia da sua cabeça de que existe um momento ideal. Somos nós que fazemos e ele é agora. A hora que você resolver, a hora que você decidir, a hora que você decidir levantar mesmo, eu vou falar uma palavra, que é a bunda da cadeira e fazer o que você precisa fazer, esse é o momento ideal. Esse momento, ele rompe radicalmente com várias construções mentais que estão te parando. Uma decisão acompanhada de uma única ação, de um único passo, muda toda a sua vida. É um primeiro passo que, com certeza, ele só te leva ao destino do segundo e terceiro, e se você não desistir, você chega num lugar que talvez você nunca imaginou. Então, se você quer começar na área de consultoria, com comprometimento, se você quer começar a fazer consultoria para empresas de saúde, se você quer começar a ganhar dinheiro nessa área, se você quer realmente ganhar no mínimo 10 mil por mês, trabalhando apenas 20 horas por semana, você precisa agir. Você é que precisa fazer isso acontecer. E aproveitar essa oportunidade que eu estou abrindo aqui para você e não ficar esperando por uma iluminação divina, um momento ideal. E o primeiro passo que você precisa fazer isso acontecer é começar a se preparar para quando a oportunidade certa, a oportunidade ideal aparecer. E aí você está pronto. Primeiro, para entender que é uma grande oportunidade. Segundo, para você agarrá-la. Porque se você não está pronto, nenhuma dessas duas coisas vai acontecer.
você nem vai enxergar que é uma oportunidade. Porque muitas vezes essa oportunidade, ela vem mascarada exatamente porque você não enxerga, porque você não está preparado. O momento ideal, ele te paralisa. Porque você fica só esperando esse momento chegar e ele nunca vai chegar. Então, esperar é paralisante. Agora, a oportunidade ideal, quando a gente espera pela oportunidade ideal, o que acontece? É que ela te coloca em movimento. E agora você pode estar pensando assim, como assim, Gislande? Veja bem, se você está esperando por uma oportunidade, você começa a se questionar. O que eu preciso fazer para agarrar a oportunidade? Quando essa oportunidade estiver diante de mim? Porque você percebe que você precisa estar preparado. Não é um momento, é uma situação para a qual você se prepara. E para estar preparado para essa oportunidade, você tem que fazer o que precisa ser feito. Então, você vai se colocar em movimento. Por exemplo, você precisa fazer perguntas e você precisa responder as perguntas. Qual conhecimento técnico eu preciso ter para regulamentar empresas de saúde? Quais normas são necessárias para cada tipo de estabelecimento diferente? Que tipo de posicionamento eu preciso ter na internet para eu ficar conhecido pelos meus potenciais clientes? Como que eu vou desenvolver um diálogo eficaz com estes possíveis clientes para despertar interesse e confiança deles no meu trabalho e aí eu conseguir fechar um contrato? Outra coisa que você precisa fazer, você tem que estudar aquelas áreas ou os conhecimentos que você ainda não sabe, mas que você pode se preparar para eles. Você também tem que trabalhar, entrar em ação. Há algumas tarefas e atividades que você precisa fazer para ter uma empresa de consultoria. Fazer o que você tem que fazer para quando a oportunidade chegar, você estar pronto, você perceber que é uma oportunidade que você criou no momento que você já começou a entrar em ação. Então, essa é a grande diferença entre você não esperar o momento ideal, mas você se preparar, porque a oportunidade está aí. Mas você se preparar é que abre também seus olhos para enxergar. Porque se você não fizer antes o que precisa, essa oportunidade chega. E talvez ela chega não. Essa oportunidade já está aí, bem na sua frente, e você ainda não enxergou. E essa oportunidade passa, vai embora, sabe por quê? Porque esses clientes potenciais, esses empresários estão precisando resolver o problema deles. E eles vão atrás de pessoas que estão preparadas, mais preparados que você. E aí a oportunidade foi embora. Eu vejo constantemente pessoas que reclamam que não têm oportunidade na vida. Eu vejo colegas, eu vejo profissionais de outras áreas. Agora, o que acontece quando essa oportunidade chega? Essa pessoa, você está preparado? Porque se você não tiver, é como eu disse, aí é que está o problema. A oportunidade, sim, existe. Agora, você não estar preparado não te abre para ela. Essas oportunidades estão pipocando todo momento. Todo momento eu vejo. Porque eu, inclusive, hoje, não tenho mais tempo, não tenho agenda. Agora, você está enxergando? Eu tenho certeza que ao escutar esse vídeo, você pode estar se perguntando o que são essas oportunidades. Exatamente, porque você não tem o conhecimento. Então, se aparecer um cliente hoje, fulana, eu estou com um negócio para registrar na vigilância sanitária, eu estou com medo de uma fiscalização, o que você responderia para essa pessoa? Qual orientação você daria para essa pessoa? Então, o que você falaria para ela para resolver o problema? Qual segurança você daria para ela despertar um interesse para te contratar? Você tem pelo menos uma noção do que tem que fazer? Bom, se a sua resposta foi não, você não tem essa noção. Você não enxergou talvez alguma oportunidade que apareceu. Mas você está consciente para isso agora também é muito positivo. Porque você está sendo autêntico com você mesmo. E é agindo dessa maneira
que você também pode se abrir para a possibilidade de procurar informações. E aí você vai perceber que as oportunidades começam a aparecer na sua frente. Não porque elas não existiam, mas porque você não a enxergava. As oportunidades existem sim, mas você precisa estar preparado, minimamente preparado. No mínimo, você tem que saber o que fazer. No mínimo, você tem que saber os primeiros passos. E você tem que saber isso, pelo menos, no mínimo, e é inaceitável que, sem este conhecimento, você consiga faturar 10.000 por mês. Sem esse conhecimento, você não consegue dar segurança para nenhum proprietário, dar segurança para haver nenhum contrato. Então, essa área nova, ela é bastante promissora. E você talvez não tenha conhecimento dessa oportunidade, mas se você se preparar, essa transformação fica disponível para você. E isso é só um começo. Porque quando você começa a aproveitar essa oportunidade, você ajudando o seu próprio cliente, a coisa não para mais. É uma bola de neve. E coisas incríveis começam a acontecer. Parece mágico. Mais contratos, mais pessoas querendo saber do seu trabalho. Você se posiciona nas redes sociais e você começa a criar uma história na sua vida de consultoria que você começa a enxergar que o seu trabalho hoje, como um seletista, é que te atrapalha a crescer. Eu vou te contar mais um pouco da minha história. Sabe por que eu moro hoje nos Estados Unidos? Primeiro, porque a minha vida de consultor me permite. E segundo, porque eu estava preparada para ver uma oportunidade e aproveitá-la. Em 2019, eu vim passar apenas uns dias de férias aqui. E estando aqui, uma pessoa me compartilhou um problema. E ela estava tentando resolver já faziam 3 anos e já havia gasto aqui nos Estados Unidos mais de $100.000 e não conseguia resolver este problema. E o que eu respondi para essa pessoa? Eu sugeri algumas hipóteses de solução, porque eu estava preparada. Eu poderia ajudá-la. E eu somente pude fazer isso porque eu tinha o conhecimento necessário para resolver o problema daquela pessoa na sua empresa. Então, a pessoa me contratou. E olha, em 3 meses, eu resolvi o problema daquela pessoa a um custo muito baixo. Então, essa foi a diferença entre o momento ideal e a oportunidade ideal. A oportunidade te coloca em movimento, porque você enxerga essa oportunidade. Você entende que precisa se preparar para ela. Eu estava preparada para resolver aquele problema, porque cerca de 1 ano antes, eu comprei um curso daquela área, daquele problema. E quando eu comprei, eu levei 6 meses para fazer aquele curso, eu não sabia exatamente como eu iria aplicar aquele conhecimento. Mas só de adquirir aquele conhecimento foi o que me preparou para quando a pessoa me trouxe o problema, eu consegui enxergar o que eu devia fazer e aquilo se tornou uma oportunidade. Eu jamais imaginava que aqui nos Estados Unidos eu podia prestar serviço para uma empresa. E a oportunidade ainda maior que se abriu após resolver aquele problema foi que eu percebi que eu poderia me mudar e morar aqui nos Estados Unidos. Então, estar preparado pode mudar a sua vida de uma maneira tão radical, muito além do que você imagina. Eu me preparei sem imaginar onde eu ia chegar. Não passava pela minha cabeça a extensão da solução que eu resolveria fazendo aquele curso. E a extensão do lugar, da transformação que eu levaria à minha vida. Então, ao contrário disso, você ficar aguardando o momento ideal, isso vai paralisar, atrasar a sua vida. Muito mais além do que você poderia acreditar e gostaria de aceitar. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente está começando algo, principalmente quando nós estamos começando algo, a parte mais difícil é vencer essa inércia. Entende isso? Vencer esse estado de repouso, vencer a paralisia, não saber o que fazer, não enxergar os primeiros passos e colocar-se em movimento.
que a gente tende a pensar? Eu quero começar a atuar na área de consultoria para empresas de saúde. Eu quero ter um faturamento 10K com esse trabalho. Isso me parece incrível, mas você tem que tomar muito cuidado, porque você pode ficar simplesmente no campo da ilusão e da imaginação, no campo do sonho. Quando você olhar e ver isso como uma oportunidade, claro que você tem que imaginar a transformação na sua vida. Você precisa começar por aí. Isso precisa ser atrativo para você. Isso precisa te encantar, e é óbvio, mas você também precisa começar a agir. É preciso que você se coloque em movimento. Toda ideia, em 3 segundos, se ela não vier com uma ação, ela imediatamente foge. Ideias, a gente tem a todo momento ideias incríveis, mas você precisa tomar ação, porque senão nada acontece. Então você pensa, logo em seguida, poucos minutos depois, não, isso é um sonho, isso é impossível, isso não é para mim. E olha, eu sei disso porque eu era assim como você. Eu não acreditava em inúmeras coisas que se tornaram possível na minha vida. Eu não sabia também nem por onde começar. Eu achava que tudo era gigante para mim, que eu era uma profissional muito pequena. E eu quero que você saiba, isso não é impossível para você. Muito pelo contrário. E eu estou aqui para te ajudar a você ver isso, te ajudar pegando na sua mão, para você trilhar esse caminho transformador e muito promissor, com muito menos tempo que eu levei. Você vai poder aproveitar todo esse conteúdo gratuito dos vídeos, encurtar seu caminho. Você vai aprender aquilo que eu levei anos para descobrir sozinha. Nessa área hoje, está pipocando de oportunidade. E sabe por quê? Primeiro, a vigilância sanitária e a Anvisa, elas estão aumentando e criando novas regras para empresas que são empresas consideradas de saúde ou empresas auxiliares de saúde, como salões de beleza, consultórios, pequenas clínicas, aqueles estúdios de tatuagem, pigmentação, são inúmeras empresas. O sistema de vigilância sanitária, nesses últimos anos, está intensificando as ações para cobrar dessas empresas as regulamentações necessárias para dar segurança, principalmente depois da Anvisa, principalmente depois da pandemia, onde a Anvisa ficou muito ressaltada. Esse é um ponto inicial, esse é o primeiro ponto. E outra coisa, segundo ponto, essas empresas são empresas que estão se regulamentando porque ainda não foram fiscalizadas pela vigilância e muitas vezes elas querem se prevenir. E outras que já foram fiscalizadas já começam a correr riscos de receber multas. E por isso elas precisam agilizar o tempo dela. Esses negócios não podem parar. E eles estão, pelo contrário, crescendo. Nem na pandemia, nem nas crises econômicas, esses negócios deixaram de crescer porque eles são muito lucrativos. Então, esses donos de empresas, dessas empresas de saúde, de estética, de tatuagem, não querem perder seus negócios. Porque, pelo contrário, muitos negócios na pandemia até fecharam, essas empresas cresceram. Só para você ter ideia, o setor de beleza, ele tem se mostrado resistente e passado quase ileso por essa crise sanitária que a gente teve da pandemia e por várias crises econômicas que tivemos antes, inclusive. É um ramo tão promissor e crescente no Brasil que a gente tem dados de mais de 343 mil salões de beleza que foram abertos nos últimos 2 anos. Apesar da pandemia ter causado muita queda em números negócios diferentes, o segmento de beleza teve muito mais crescimento de qualquer empresa. Conforme dados do Ministério da Economia, o setor de salão de beleza é o segundo maior em quantidade de empreendimentos ativos em todo o território nacional. São mais de 790 mil estabelecimentos e eu posso te garantir, 90% desses estabelecimentos ainda estão irregulares. De 2014 a 2019, o mercado de estética também cresceu. E são vários estabelecimentos sem regulamentação. E eu já trabalhei numa empresa que comercializa equipamentos para as clínicas de estéticas. E eu conversava com os fiscais
e eles me informam o tempo todo. Me informavam e continuam me informando o quanto a fiscalização nas clínicas está aumentando. Por quê? Porque são muitos profissionais que não estão tão habilitados para fazer isso e as consequências estão sendo graves para a população. E eles querem intensificar essa fiscalização. Enquanto alguns negócios também lutaram muito durante a pandemia, o setor de tatuagem cresceu, teve saltos muito positivos. Uma pesquisa divulgada pela Yves World, essa indústria global de tatuagem, ela estima que 1,4 bilhões de dólares tem sido investido nesses negócios. E esse negócio ainda deve crescer ainda 23% no próximo ano. No Brasil, o Brasil é o país que está ocupando a 9ª posição de pessoas tatuadas no mundo inteiro. Então, o que eu quero dizer para você? Imagina a quantidade de negócios que você está perdendo. E você sabe que quem chega primeiro é que bebe da água, dessa fonte limpa. Então, o momento, ele é ideal. Agora. Percebe? Você não deve esperar isso mais para frente. A oportunidade ideal está acontecendo agora. Se você está esperando uma oportunidade ideal, eu posso te garantir, você não está com a informação clara e vale a pena você fazer uma pesquisa para você adquirir essa informação e assim você também passar a ter ânimo, a ter vontade e buscar o conhecimento necessário e se tornar uma expert para agarrar essa oportunidade. Muita gente tem reclamado. Eu não tenho essa oportunidade. Reclamado para mim. Fala, Gislande, você é um profissional diferenciada. Você ganha 10, 20 vezes mais do que ganha hoje um responsável técnico. Essa foi a diferença que eu fiz para a minha carreira. Eu comecei a buscar e a enxergar essas oportunidades. Então, o que eu quero te trazer? Esse é um dos melhores momentos para você estar preparado, para você sair na frente, para você oferecer seus serviços de consultoria para essas empresas. Porque enquanto aumenta o número de empresas buscando soluções, na medida que elas são fiscalizadas e a vigilância exige a adequação de processos, de documentos para essas empresas, o número de profissionais para prestar essa consultoria, ele é muito pequeno. Porque tudo isso é muito novo. São normas recentes publicadas agora em agosto de 2022. Eu mesma não tenho, como eu disse para você, horário para estar atendendo todo mundo. Meu trabalho é preparar agora profissionais para formar essa equipe de consultores. Então, você precisa começar a agir para atrair para a sua vida essa oportunidade e para você, muito mais do que isso, poder enxergá-la. Então, agora, eu quero fazer um exercício aqui com você. Aproveite esse momento, né? Se você não quiser fazer agora, tudo bem, mas escuta. E eu te convido e aceite o meu convite. Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos. Ou até mesmo de olhos abertos. Visualiza aí. Isso é real, é uma visualização que você pode criar para você e abrir espaço na sua mente. O que você faria hoje com 10 mil reais por mês na sua conta, pingando todo mês? O que você faria? O que significa na sua vida hoje esse faturamento? De fazer consultorias para empresas e fazer esse trabalho ser o trabalho da sua vida. O que isso pode transformar na sua vida? Isso significa, por exemplo, trocar de casa? Isso significa, por exemplo, poder alugar uma casa num bairro melhor? Isso para você pode representar poder trocar de carro? Ou pagar uma escola melhor para o seu filho ou para os seus filhos? Você vai poder deixar seu emprego que você hoje não gosta? Esse chefe mau que fica te atormentando todo santo dia? Você ser seu próprio chefe? Você poder deixar esse emprego? Você poder trabalhar mais perto da sua família? Isso significa para você ser o seu próprio chefe, fazer o seu próprio horário, poder ter sua própria agenda com a flexibilidade que você deseja, incluindo atividades que você tanto deseja para você, pessoal ou profissional ou estudo.
Você vai poder, no futuro, morar em outro país ou em outra cidade, como você sempre quis, mais perto de outras pessoas da sua família que você teve que abandonar para mudar de cidade? O que isso significa para você? Olha, eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas eu sei que você quer conquistar algo melhor. Senão, você não estaria aqui me assistindo. O que isso significa para você? Qual valor isso representa na sua vida hoje? Visualize isso de verdade. Olhe com vontade para isso. Assim, de verdade, acreditando que isso também é possível para você. Imagine que sua mente, por um momento, foi lá para o futuro. Você está vendo a sua vida daqui 2 anos, 5 anos. A partir do momento que você conseguir chegar lá e cada vez mais escalar isso na sua vida. Isso é uma conquista que você talvez queira para você. Chegar num resultado no mínimo de 10K por mês. E poder escalar isso simplesmente a partir do seu comprometimento, da sua vontade, da sua entrega. O que isso representa? O que você alcançará? Como é que está a sua vida lá na frente? Vá lá no futuro e enxergue isso. Foi o que eu fiz para mim. Isso me manteve muito focada para transformar a minha vida e transpor qualquer obstáculo. Quanto tempo você quer levar para conquistar isso? É até o fim do ano que você colocou como meta para você? Até o fim do próximo ano? Onde você pode estar faturando o que você quer? Quanto você vai estar faturando por mês no fim do ano? Visualize isso. Visualize o que é importante para você alcançar com essa transformação em sua carreira, em seus ganhos. Ou visualize agora você conseguir dar essa volta. Entende como que você pode criar uma transformação em todas as áreas da sua vida? Volte para o dia de hoje. E é isso aí que muita gente perde. Quando você imagina, você cria essa grande oportunidade. Agora, volte sua mente para hoje. O que você vai fazer agora? Quais são seus passos? Qual é o primeiro passo que você tem que dar, acreditando nessa oportunidade para você conquistar tudo isso que você imaginou? Isso é o que eu quero que você saia daqui fazendo hoje, entende? Vamos lá. Quando a gente está parado, um pequeno passo é que já nos coloca em movimento. Você concorda com isso? Então, você vai dar pequenos passos. São pequenos passos que te colocam em movimento e que te leva a partir de continuamente dar passos onde você quer. Não há como você dar um grande passo. Aliás, nem é mesmo uma boa ideia. Quando você dá grandes passos, você também pode cometer grandes erros. E isso pode, inclusive, te paralisar. E eu falo, inclusive, por experiência própria. Deixa eu ligar isso aqui, porque está avisando, inclusive, que minha bateria está acabando. Um minutinho, ok. Então, eu falo por experiência própria. Eu contei para você. Eu tenho 20 anos que eu estou vivendo essa experiência. Então, olha só. Quando eu comecei essa minha jornada de transformação, eu me propus desafios grandes. Quando eu vi a situação da minha vida, eu me propus implementar novos hábitos. Novos hábitos, inclusive, em todas as áreas da minha vida, tudo de uma vez. Só que o que aconteceu? Naquela época, eu coloquei metas muito grandes para mim, querendo mudar tudo de uma vez, fazer exercício todo dia, colocar uma disciplina alimentar, ler tantos livros para eu poder conseguir aprender tudo isso. Eu queria tudo de uma vez, quando eu descobri que eu podia transformar a minha vida. E sabe o que aconteceu? Coisas difíceis requerem esforço da gente. E quando você se exige muito, claro que eu não consegui. É óbvio que eu não consegui. Porque a gente tem essa mania de achar que quando a gente descobriu algo maravilhoso, a gente vai conseguir tudo e tem que colocar tudo na primeira vez. Só porque descobriu a receita. E aí a gente vai com muita sede ao pote,
e fica frustrado nos primeiros fracassos e fala, não, isso aqui não é para mim, e logo desiste. A gente quer ganhar logo o jogo. Logo que a gente adquire esse conhecimento, a gente vai lá para frente e já quer realizar tudo. Só que o conhecimento acontece aprendendo uma teoria, colocando em prática, aprendendo mais uma teoria, colocando em prática, mais uma teoria, repetindo isso e adquirindo a excelência. Então, gente, não é assim. Não adianta você imaginar hoje que você vai ganhar 10 mil agora, logo no começo, trabalhando com consultorias para empresas de saúde, como eu estou propondo aqui para vocês. Amanhã mesmo você vai se tornar um especialista. De maneira alguma. É um projeto que você constrói dia após dia. Não é assim que acontece. A gente tem que focar em uma coisa de cada vez. Resolver uma questão, adquirir uma experiência, dar um passo e se especializar, fazer aquilo com excelência. No caso do meu desafio que eu estou contando aqui para vocês, lógico que eu abandonei todos esses desafios ao mesmo tempo. E aí, eu consegui, no máximo, em 2 semanas, começar a aplicar um pedaço do desafio. Naquela época, eu mudei a minha atitude. Eu foquei numa única coisa por um bom tempo. Coloquei excelência. Então, eu desenvolvi a maneira de fazer com excelência. E aí eu fui repetindo em outras consultorias. E eu repeti em outras áreas e repeti em outros áreas na minha vida e realmente eu adquiri a mudança. Então, o que eu quero dizer hoje, no final desse vídeo para você? Você tem que focar em uma única coisa. Olhar um hábito na sua vida na área profissional, na consultoria que você pode transformar. Sair desse vídeo te perguntando, qual é o meu primeiro passo? Então, trazendo isso para essa realidade profissional, coloca só uma única meta. Esse único passo que eu estou te sugerindo, na direção que você quer fazer para implementar essa nova realidade. Um passo pequeno, não precisa ser uma coisa muito mirabolante. E agora eu vou te dar umas ideias aqui. Você visualizou a sua vida futura, e agora vamos voltar para o momento presente, para criar, através de suas ações, dos seus pequenos passos, esse grande futuro. Vamos pensar o que você pode fazer. Você pode começar estudando 30 minutos por dia. Ah, Gislande, mas eu não tenho 30 minutos por dia. Então, minha pergunta para você é, a pergunta que você, inclusive, deve se fazer. Quanto tempo eu tenho? No meu Instagram, você vai encontrar conteúdo de até 2 minutos. Você não tem 2 minutos para investir na transformação da sua vida? E eu tenho vários conteúdos lá no Instagram, tenho várias postagens com muita informação técnica. E é exatamente embeber-se de pequenas informações vai transformando sua mente. Um pequeno passo já vai te dar uma certa bagagem. Você vai adquirir um certo conhecimento e adquirindo um certo conhecimento, você adquire um certo ânimo de continuar a dar pequenos passos. Você também pode assistir vídeos mais longos. Se você não consegue começar com vídeos mais longos agora, mas começa lendo um texto, uma postagem, assistindo um pequeno vídeo, então você vai encontrar recortes, informações aqui, outra ali, pequenos passos. Melhor do que você ficar parado e esperando o momento ideal. Pequenos passos vai criar para você a visão para a oportunidade ideal. Foi isso que eu fiz. Então, o que você tem por dia? Você tem 10, 15, 20, 30 minutos? Se você se comprometer em dedicar a estudar com excelência, mesmo que seja um pouco, mas com constância, pelo menos 2, 10 minutos por dia, você vai criar um movimento para você chegar lá. Mas você precisa fazer isso todos os dias com constância. Você precisa dedicar. Faça isso por 30 dias e você vai ver o tanto de progresso que você já tem feito, você terá feito em direção a esse seu novo sonho. E é isso que eu quero me comprometer aqui junto com você, entendeu? Como eu disse, tudo isso que eu estou aqui falando também serve para mim. Eu, quando escuto, meu ouvido é o primeiro. Quando eu falo, meu ouvido é o primeiro que está escutando. Então, eu me comprometo com você a trazer esse conteúdo
E você pode se comprometer com você a assistir, consumir esse conteúdo. Por isso é muito importante, e eu peço que você também deixe sugestão aqui. Qual conteúdo você quer? Qual a sua dúvida? O que você acha que é mais importante e relevante? À medida que você for consumindo esses pequenos conteúdos, muitas dúvidas vão abrindo. Mande mensagem, mensagem inbox, coloca a sua mensagem no conteúdo que você está assistindo, compartilhando a sua ideia ali comigo. Compartilhe com outras pessoas também, porque criar essa comunidade faz com que você também se fortaleça. Ao invés de achar que essa pessoa vai ser seu concorrente, muito pelo contrário, ela pode ser um apoio para você. Eu tenho muitos colegas consultores que eu convido para projetos, quando eu os convido, eu me mantenho no projeto também. Muitas vezes eu não consigo realizar um projeto sozinha. Eu divido com alguém e isso faz com que eu consiga fazer um projeto maior. Então, comenta aqui comigo o que você gostou desse vídeo, qual é a sua dúvida, compartilhe. Você quer mudar de área, você quer começar nessa área, quer iniciar numa área de consultoria para regulamentar a empresa de saúde? Qual é seu objetivo? Qual é sua meta? Qual é sua meta de ganhos? Comece a se questionar sobre isso. Escreva aqui para mim. Qual é o seu desejo? Coloca aí, coloca para fora. Ao escrever, essa mensagem fica mais gravada em você e no universo. Foi assim que eu comecei, sem ter a menor ideia de onde começar a dar o primeiro passo e onde eu iria chegar. Mas eu entrei em ação, mesmo sem saber com certeza que eu ia alcançar um universo tão grande como hoje eu me sinto tão satisfeita. Entrei em ação consistente sem parar. Então, se você crê em Deus, peça isso e comece a trabalhar na direção do que você quer. Então, por hoje é só isso. Eu espero que isso tenha ajudado você. Eu quis abrir meu coração e compartilhar com você esses pensamentos. E esse assunto é importante. Eu não quero trazer só conteúdo técnico. Eu sei que o conteúdo técnico é muito importante. Eu sei que ele é raro, inclusive, você não acha canais para essas informações. Eu quero te entregar esse conteúdo técnico. Mas também eu quero trazer para você esse conteúdo que vai fazer você dar esse ânimo, né, de uma forma geral, você ter um conjunto de informações, de postura para você transformar a sua vida. Então, um grande abraço, faça o exercício de visualização, faça as perguntas para você, deixe o comentário aqui. Até o nosso próximo vídeo. E muito obrigado para você que ficou até o final me assistindo.